Porque da forma que a gente acorda e a gente deixa isso descer ou não para o coração, como a gente costuma falar, será que eu vou deixar que tal situação desça para o coração? É como a gente vai definir como a gente vai viver aquele dia, ou como a gente vai passar, às vezes, aquela semana, ou como a gente vai lidar até com pessoas que passam pela nossa vida. Por quê? Porque quando a gente não guarda o nosso coração, a gente dá abertura para algumas coisas que danificam, né, que atrapalham a nossa forma de viver. E uma dessas coisas, por exemplo, é ressentimento, é falta de perdão, que é rancor. Então, são coisas que vêm acontecendo nas nossas vidas, que em vez de fazer com que a gente avance, a gente retroceda. Me perguntaram essa semana, até para fazer o Zoe News, eu nunca sei se é Zoe News, se é Profeta Diário, toda semana muda o nome, mas agora, pelo que eu vi, vai ser Zoe News. Perguntaram assim, pastor, sobre o que você vai pregar no sábado? E eu falei assim, na quinta-feira ainda, eu ainda não sei. Eu ainda não tinha uma definição sobre o que ia pregar. Mas aí, durante aqui a sala de oração na quinta-feira, assim que acabou, o Senhor falou assim comigo de uma forma... É sobre isso que a gente precisa falar, sobre guardar coração. E ela me trouxe aquela passagem onde o semeador lança semente e, dependendo da forma que o terreno está, você absorve essa semente. Se for um terreno cheio de pedra, essa semente não vai gerar profundidade. Se for num lugar duro, né, as aves vêm e comem, levam aquilo que é lançado, a palavra que é lançada. Então a gente está aqui lançando palavra, mas como que você tem absorvido isso na semana vai muito de como está o seu coração, como está a sua vida. E aí, quando eu saí da quinta-feira, eu já falei, bom, agora eu já sei sobre o que eu quero pregar no sábado, sobre o que eu vou falar no sábado à noite. A gente fala constantemente, eu lembro muito de uma fala da minha mãe, que ela fala assim, principalmente quando eu cometi erros, né, durante a minha vida, ela fala, mas eu te avisei tanto sobre isso. Quem já ouviu isso da sua mãe alguma vez? É porque você fez alguma coisa errada. Eu te avisei tanto sobre isso. Oi. Isso. Eu te falei tanto sobre isso, já te avisei tanto sobre isso. E ela falava assim, às vezes, se você tivesse ouvido o coração de mãe, você não tinha cometido tal coisa. Você não tinha feito tal coisa. Aí a gente só valoriza essas palavras quando algo acontece. E por que a gente não permite que essas palavras venham e entrem no nosso coração e mudem a nossa vida? Às vezes a gente vai pregar uma palavra ou vai trazer um texto bíblico, né? E a gente ouviu tantas vezes essa palavra, e por que a gente tem que falar ele de novo? Porque a gente às vezes não permite que a palavra ela entre no nosso coração como ela tem que entrar. E esse não permitir tem duas formas, ao meu ver. Tem uma forma porque às vezes a gente é cabeça dura mesmo e a gente não quer que ela entre. E tem uma segunda forma que tem algo que impede que essa palavra entre no nosso coração, que faça parte da nossa vida. Tem uma frase que eu li que diz assim, ressentimentos, eles não se dissipam. Eles ficam e cobram um preço que acaba chegando cedo ou tarde. Então, se a gente tem uma vida cheia de ressentimento, uma hora a conta vai chegar desse ressentimento. Uma hora vai vir uma cobrança sobre isso. Sabe, Provérbios 14:10 diz que o coração em paz é que dá vida ao corpo. Então, quando a gente está com o coração em paz, a gente vive bem. Porque a gente é chamado para viver em paz. Eu costumo falar, às vezes, para as pessoas próximas, eu prefiro ter paz do que razão. Eu prefiro viver em paz do que razão. Tem brigas que eu prefiro nem entrar, por mais que eu ache que eu estou certo. Mas eu prefiro ter paz do que ter razão. A Bíblia diz que em paz me deito e logo pego no sono. Então, se eu preciso ter uma vida de descanso, eu preciso ter paz. Mas para ter paz, eu tenho que ter um coração bem resolvido. Um coração bem tranquilo, que diz sobre quem eu sou. O seu coração diz mais sobre quem você é do que sobre o que as pessoas fizeram com você.
A forma como você tem decidido viver tem mais a ver com o seu coração do que aquilo que aconteceu com você. Porque a gente tem que buscar sempre esse coração leve, esse coração tranquilo, esse coração em paz. Pastor, mas eu fui ofendido, eu fui machucado. Então, meu irmão, mas enquanto você está remoendo, a outra pessoa está vivendo. Enquanto você está aí sofrendo, a outra pessoa nem sabe o que está acontecendo com você. Está seguindo a vida. Então, hoje, o conselho que eu quero deixar aqui para você nessa mensagem é proteja o seu coração. Época de eleição é interessante, claro que essa talvez está um pouco mais leve, porque não é nem presidencial, né? Mas eleição presidencial mesmo, o que eu vi de família brigando, gente levando para o coração coisa que... Grupos de família, gente saindo do grupo de família, gente brigando dentro do grupo, família deixando de se falar. Eu falo assim, a gente tem opiniões diferentes, isso é normal, eu tenho opiniões diferentes da minha esposa. E normal por isso, meu irmão. E tranquilo em relação a isso, ela pensa algumas coisas, eu penso outras, politicamente falando. Mas ela é a minha esposa, e eu não vou levar para o meu coração porque ela quer votar em X e eu vou votar em Y. Não vou. Então, assim, blindar o coração é isso, é você não deixar que aquilo que é secundário tome conta do seu coração, que tem que ser o que você tem que proteger primeiro, é o que você tem que tomar cuidado. Por isso, de novo, meu irmão, eu não sou cardiologista, mas como está o seu coração hoje? Como anda o seu coração? Como o seu coração chegou aqui nessa noite? Eu sei que às vezes, meu irmão, por vezes é algo duro de falar. Mas na vida é sempre essa questão do coração. Tem pessoas que deixam de congregar porque levou algum ressentimento de algo que aconteceu na igreja. Algum ressentimento do que levou da célula. Algum ressentimento porque o irmão não falou com ele no final do culto. Meu irmão, se eu for levar ressentimento com quem não fala comigo no final do culto, olha que aqui tem gente que não fala comigo no final do culto, hein? Mas vocês têm seus motivos, as suas pressas de ir embora, as suas motivações. Então eu não levo mais para o coração coisas que eu não preciso levar. Ah, pastor, mas a igreja, meu irmão, a igreja às vezes ela vai cometer erro com você. Pode falar isso para quem está do teu lado. A igreja vai cometer erro com você. E eu falo isso sem problema algum e sem medo algum. Sabe por quê? Porque a minha família comete erros comigo. E eu cometo erro às vezes com a minha família. Recentemente, só para você ver como que são as coisas. Meu sobrinho me ligou e falou assim, me leva no médico. Primeiro que quando meu celular tocou e apareceu o nome dele, eu não vou dar o nome do Vinícius por uma questão de proteção aos dados, né? Não vou falar que foi o Vinícius que me ligou. Quando ele me ligou, eu falei, já sei, R$50 ou para cortar cabelo, ou para fazer qualquer outra coisa, ou para pagar um Uber. E aí ele me ligou e falou assim, me leva no médico. E na hora eu falei assim, poxa Vinícius, mas você tem 20 anos, cara. Você tem pai, você tem mãe. Eu tô aqui em casa. E eu estava no curso, né? E eu falei, cara, não dá, eu estou em curso. Beleza. Até aí, beleza, ok? No outro dia, vi a notícia, o Vinícius foi internado. Estourou o que era mesmo? Apendicite. Me bateu uma bad. Eu sou o pior tio do mundo. Pior padrinho do mundo. Olha como a gente julga. Não é porque de 10 vezes que ele te liga, 9 é porque ele quer R$50, que essa vez seria diferente. Mas olha como o nosso coração ele nos engana. E às vezes a gente vai carregar um peso que a gente não tem que carregar, porque a gente quer pré-julgar as situações. E aí a gente enche o nosso coração desse julgamento, não protege o coração, né? Aí depois fiquei lá falei, Cláudia, até chorei, gente. Não, fiquei emocionalmente abalado. E se esse menino tem um piripaque,
E foi minha culpa, mas realmente não tinha como ir. Aí, recentemente, agora, foi a Sofia, né, minha sobrinha, que me ligou. Você pode me levar no médico? Agora. Você tem pai, você tem mãe, mas eu estou indo aí agora. Peguei, levei no médico, saí de lá, era 1h da manhã. No outro dia ela estava normal, beleza, tranquilo, graças a Deus. Mas eu não vou cometer o mesmo erro 2 vezes. A gente aprende, infelizmente, de um jeito difícil. Por que eu estou trazendo tudo isso aqui para você, meu irmão? Porque se a gente não guarda o coração, se a gente deixa essas coisas emocionalmente ruins entrar dentro de nós, a gente pode estar deixando de fazer o que a gente precisa fazer. Então, às vezes, eu não quero falar de perdão, porque eu estou achando que a pessoa não vai ligar. Mas o perdão, o liberado é você, meu irmão. Quem vai viver é você. Quem vai estar tocando a vida é você. Sabe? O que Deus procura é um coração que é bom, que é justo e que é reto nele. E um coração que é assim é um coração onde Deus está entronizado. Então, se Deus está entronizado no meu coração, eu não vou ficar guardando rancor, meu irmão. Aí esses dias perguntaram assim, as mesmas perguntas de sempre, quando eu vou falar de perdão. Pastor, mas eu perdoei, eu tenho que levar ele para jantar na minha casa? Não. Se você quiser, você pode até me levar para jantar na sua casa. Não tem problema algum. Desde que não tenha pimentão. Aí vocês convidem ela, então. Mas não precisa, não é porque você perdoou que a pessoa vai fazer parte da sua vida. Você perdoou porque você está falando assim, eu quero ser livre, eu quero que você seja livre. Eu quero que você viva bem. Sabe, eu sei que às vezes perdoar é algo que machuca, que arrebenta, né? Às vezes o perdão é algo que vai mexer dentro de você de uma forma que você fala, pastor, mas vai doer tanto. Dói tanto ter que fazer isso. Meu irmão, pode doer. Tem coisas na vida que vai doer. Só que depois passa. Depois a cura vem. Né? Eu nunca vou conseguir ter um coração novo em Deus se eu continuar carregando traumas antigos. Nunca. Aí eu venho para o culto, peço para Deus um coração novo. Senhor, dá-me um coração novo. Senhor, me faz um vaso novo. Mas continuo carregando traumas do passado. Continuo carregando mágoas antigas. Coisas antigas. Fernando até falou domingo agora, se a gente quer viver algo novo, resumindo, né? Pelo menos o meu entendimento foi esse. Se eu quero viver algo novo, eu preciso mudar. Eu não vou viver algo novo se eu não decidir mudar. Então, se eu quero viver algo novo com Deus, a mudança é minha. Se eu quero ter um coração novo com Deus, eu preciso resolver essas coisas. Sabe, a Bíblia diz que o seu coração ele reflete diretamente o estado da sua vida. Provérbios 27:19 diz assim: assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Legal isso, né? Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Por isso a pergunta, como está o seu coração? Eu espero que ele esteja bom. Porque às vezes, meu irmão, por mais que a gente ache que está tudo bem, não está bem. Essa semana um amigo foi fazer o teste da esteira ergométrica lá. Quem já fez esse teste da esteira? Quem sobreviveu até o final? Quem morreu no meio do... Ninguém morreu no meio do caminho? A Mari morreu no meio do caminho. E olha que a Mari maromba, hein, velho? Ó, academia, tal, fitness. O gordinho fez lá os 4 estágios. Ó. Aí um amigo meu que pedala, que faz as coisas, foi fazer o exame, a pressão dele estava lá em cima, Paulo. Quando ele chegou para fazer o exame, falaram que ele tem o trauma do jaleco branco. Eu não sabia nem que existia isso. Sabe o que é o trauma do jaleco branco? Quando chega no hospital, o cara tem pressão sobe, passa mal. O cara está bem, mas chegou no hospital, tem que fazer alguma coisa. Eu não sabia disso. Trauma do jaleco branco. A pressão dele estava alta.
Atleta também. Aí você olha para ele e você acha que está tudo bem. Mas olha o coração do amigão aí, ó. Então a gente tem que cuidar. Então talvez hoje você veio aqui falando, mas, poxa, o pastor vai falar de coração hoje, minha vida está tão bem. Está mesmo, meu irmão, seu coração está bem resolvido. Com Deus, com as pessoas à sua volta, com você mesmo. E até coloquei aqui quais são as maiores causas de feridas no coração. E a primeira delas, decepções amorosas. Outra coisa são injustiças sofridas, sonhos despedaçados. E eu consigo encaixar pessoas aqui que eu conheço em cada uma delas. Luto por pessoas amadas. Carreiras interrompidas. Acidentes traumáticos. Ingratidão de amigo. Quem aqui já não sofreu ingratidão de amigo? Perda de bens estimados. São tudo coisas que vão aqui causando feridas dentro de nós. Que se a gente não parar e cuidar, meu irmão, e resolver, o resolver hoje, sabe, para mim é direto, é uma decisão assim, eu não vivo mais nisso, eu vou viver um novo. Eu quero ter um coração novo, não estou mais preso nisso. Eu falo porque eu perdi o emprego e eu tive um coração partido. Eu ia cantar Coração Partido agora, mas não vai dar certo, não vai ficar bom. Ainda mais porque é espanhol também, nem português direito eu canto. Hã? Não vai para o YouTube ainda, né? Mas eu perdi o emprego e eu fiquei traumatizado. Fiquei mal. Fiquei com o coração fechado para algumas coisas, para pessoas, por causa disso. Mas Deus sempre tem o melhor para nós. E quando um ciclo é resolvido na nossa vida, Deus abre outra porta. Eu costumo falar, eu saí de um emprego, que era um emprego bom, mas hoje eu estou num emprego que também é bom. Financeiramente é até melhor do que onde eu estava. Perto de casa também. Né? Eu falo para vocês, eu entro às 8, eu saio de casa às 8, encontro ela quase todo dia, morrendo, subindo a ladeira. A mesma ladeira que o Eli sobe empurrando a bicicleta. Entendeu? Pertinho de casa. Trabalho com o Vagnão lá. Então veja, meu irmão, que apesar de, assim, eu estou falando que lá também é o... Mas obrigado, Deus, por aquilo que eu tenho, por aquilo que o Senhor me deu. Essa semana eu falei que eu ouvi, né? Alguém falando assim, a gente tem que ser grato, se a gente quer frutificar, a gente tem que ser grato onde o Senhor nos plantou. Se a gente quer crescer, a gente tem que ser grato onde o Senhor nos colocou. Então, veja, eu tive que resolver isso dentro da minha vida, para o meu coração ficar em paz. E quais são as consequências desse coração machucado? É uma pessoa que fica mal-humorada, olha para o mal-humorado aí do teu lado. Olha para esse cara sem alegria que está do teu lado. Olha para esse cara sem ânimo que está aí do teu lado. Olha para esse cara que perdeu o prazer de se relacionar, não tem motivação. Olhe para esse sem esperança. Isso, obrigado. Alguém falou, está repreendido. Eu não, comigo não. E eu vi aqui uns falando, não, mas você é mesmo mal-humorado, sim. Então veja, meu irmão, que tudo isso, às vezes acontece porque a gente está com o coração mal resolvido. O coração mal resolvido vai levar a gente a isolamento, a não querer ver ninguém, a não querer falar com ninguém. Principalmente se for uma questão relacional. Agora, sabe o que é interessantíssimo, Fernando? Que as pessoas que nos machucam é que são pessoas próximas mesmo. A verdade é essa. Quem vai nos decepcionar são pessoas próximas. Você acha que eu estou preocupado que a menina... Você acha que me machucou a menina não entrar no show da Xuxa? E depois ficar falando que show da Xuxa é esse? Você acha que eu fiquei magoado, triste, sem vontade de cantar uma bela canção por causa disso? Quando o Fernando falou para mim que não ia vir para o culto, eu fiquei triste. Chateado. Porque quem machuca a gente de fato são pessoas que são próximas de nós. Então eu estou falando de perdão,
E às vezes a gente acha que perdão é uma coisa também para a gente distante. Não, meu irmão. Perdoar também, eu estou falando de pessoas que são próximas a você. Próximas a você. E por que você tem que proteger o seu coração dessas setas? Porque tudo isso que acontece, que machuca o seu coração, traz algumas coisas. Por exemplo, você precisa proteger o seu coração dessas coisas para que você não gere ansiedade. E ansiedade é uma das coisas interessantes e remete muito a gente que tem um coração machucado. Porque eu vou falar por mim. Quando perdi o emprego, eu tinha medo de trabalhar em qualquer outro lugar. Então me batia o quê? Taquicardia, ansiedade. Às vezes eu vou trabalhar e eu sei que vai ser um dia difícil. Se você não controla o seu coração, você já vai chegar como lá? Não é? Então, por que eu protejo o meu coração? Porque eu não quero ficar tendo crise de ansiedade. Provérbios 12, 25. O coração ansioso deprime o homem. Eu só quero que você lembre disso. Eu estou lançando palavras aqui. E você precisa ver o que você vai deixar entrar no seu coração hoje. Porque, meu irmão, eu sei que uma vez fui muito mal interpretado, por isso que eu falei, por isso que eu estou falando. Vou repetir. Eu não estou falando que você tem depressão e ansiedade e você está endemoniado. Vocês entenderam? Vocês não estão endemoniados. Uma vez uma pessoa entendeu isso errado, fez um motim contra a minha vida. Volta, meu irmão, escuta direito o que está sendo dito. O que eu estou falando, meu irmão, é que se você não protege o seu coração, você vai continuar tendo mais fácil crises de depressões e ansiedade. Você precisa de acompanhamento médico, de psicólogo, de passar no psiquiatra. Não tem problema nenhum tomar o seu tarja preta, se assim for indicado. Não tenho nada contra isso. Nada. Mas, o que eu quero dizer é assim, proteja o seu coração, porque o coração ansioso deprime o homem. Você pode parar para pensar um pouquinho. As vezes que você acorda deprimido, são vezes que você acorda ansioso. Porque excesso de ansiedade vai te levar à depressão. Vai te levar a esse ambiente que, meu Deus, e agora o que eu faço? Sabe por quê? Vai roubar a sua paz. E, de novo, a gente precisa ter paz. Para viver bem, você precisa ter paz. Diga isso para quem está do teu lado. Você precisa ter paz. Outra coisa. Senão você vai ter que ficar postando aquilo que você postou no Instagram hoje. Quem viu, diga amém. É isso. Outra coisa, meu irmão, você tem que proteger o seu coração de maldade. Provérbios 17 diz que o homem de coração perverso não prospera. Não prospera. O homem de coração perverso não prospera. Por quê? Porque o coração malvado vai te levar a semear o quê? Ódio. E qual que é o... A gente fala que Deus é um Deus de bondade, amém? Vocês estão comigo? Então, se Deus é um coração de bondade, se o meu coração é um coração maldoso, é totalmente diferente daquilo que Deus é, meu irmão. É totalmente diferente. Eu gosto de usar esses exemplos porque eu tô vendo uma série e é interessante que a mãe do rapaz, ela era o... Se eu falar que ela é o cão pega mal, mas ela era. Ela estava presa porque ela tinha um laboratório de drogas dentro de casa, foi presa, saiu. Quando chegou dentro de casa, fez um monte de... Quando a mãe morreu, o filho comemorou, Fernando. E aí alguns vão falar o quê? Nossa, que filho maquiavélico, que filho ruim que essa mulher tem, né? Porque quando a gente planta maldade, a gente colhe maldade. Não que eu concorde com a reação do filho. Não que eu concorde. Porque ele acaba tendo também um coração bem maldoso na série. Melhor não. Depois eu conto.
tá? É porque vai que vocês não gostam, depois eu falo, foi o pastor que indicou, né? Então... E aí eu lembro disso aqui muito mesmo, porque na série ele tem uma filha que é exatamente o contrário deles, que ela tem exatamente o coração bondoso. Ela ama o pai, ela ama a avó. E você vê a diferença no trato de quem tem um coração bondoso e de quem não tem. O tratar com pessoas é diferente, o lidar com pessoas é diferente. Sabe? Então a gente é chamado para ter esse coração bondoso, porque é assim que é o coração do pai. Outra coisa que você precisa proteger o seu coração é de dureza. Porque a Bíblia diz em Provérbios 28, 14, quem endurece o coração cairá na desgraça. Aí de novo, eu quero um coração novo, mas quero um coração duro? Ah, pastor, você está dizendo então que eu tenho que ter um coração mole, que eu tenho que chorar toda hora? Irmão, aí é de cada um lida de uma forma, sem nada a ver com coração duro ou coração mole. Eu choro vendo propaganda da Doriana, Família Feliz, vai. Vendo novela, vendo filme. Vendo vídeo de um TikTok de cachorro. Você pegar meu negócio, só vai aparecer vídeo de cachorro, meu irmão. Aparece qualquer pug que eu ver, qualquer. Pega aquele do focinho achatado, que é o que eu tenho em casa. Qualquer um que eu encontrar na rua, já parece um bobão. Ué. Pois é. Ela fala, pois é, porque eu tinha um show que não dava para ser assim. Né? Porque foi 8,80, né? Foi de um show para um pug, né? Meu irmão, um coração duro é um coração que ele perdeu sensibilidade. E qual que é o problema de você perder sensibilidade? Sensibilidade fala de você estar sensível. E a gente precisa estar sensível à presença de Deus. A gente precisa estar sensível às coisas que Deus está falando. A gente precisa estar sensível àquilo que Deus está fazendo. Por isso eu reforço a sala de oração de quinta-feira e defendo. Porque quem vem com esse coração sensível, ouve Deus falando. Sai daqui com uma expectativa melhor. Vou até falar isso com uma vida melhor. Mas não é só a sala de oração, o culto ou a célula. É no seu devocional de casa, é no louvor que você escuta em casa, é numa mensagem que você vê. Às vezes eu estou vendo televisão, eu gosto muito de ver série, e aí você fala assim, pastor, é série cristã? Não é série. A única série cristã que eu vejo é The Chosen. Né? Para isso, não. Mas às vezes eu vejo algumas coisas e falo, olha como Deus fala com a gente. Cara, isso fala de um coração sensível. Qual que é o problema de você não sentir Deus? Você acha que o problema de você não sentir Deus é Deus? Se Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será? Se Deus é o mesmo para mim e para você? Por que alguns escutam Deus, é mais sensível a Deus e outros não? Porque são mais santarrões? Porque tem um título que te coloca em pastor, líder, obreiro, diácono, apóstolo, sei lá. Você acha que é isso? Você acha que por isso eles são melhores, têm mais direito a acessos a Deus do que os outros? Irmão, o que permite você sentir é esse coração quebrantado que você tem que ter. Então você precisa tirar essa dureza do seu coração. Você precisa proteger o seu coração para que ele não se torne um coração duro. Sabe, ele tem que ser um coração leve. Porque um coração duro, é igual músculo, né, meu irmão? Se o músculo vai atrofiando, ele tem dificuldade de fazer a função dele. Um coração duro é a mesma coisa. Trazendo para esse exemplo bíblico, é claro, um coração duro ele vai ter dificuldade mesmo de estar sensível às coisas de Deus. A chorar num louvor. Eu vou dar até esse exemplo de novo. Quanto tempo você não chora na presença do Pai? Quanto tempo você não chora com Ele? Você? Ah, pastor, chorar é parâmetro? Não, não é parâmetro. Mas sentir a presença dEle é um parâmetro. Ouvir Deus te falar é um parâmetro. E às vezes as circunstâncias da vida vai querendo roubar exatamente essa sensibilidade que você precisa ter de Deus, e precisa tirar essa dureza do seu coração.
É aquilo que a gente costuma falar, dá-me um coração novo. Então, tira o coração de pedra, traz um coração de carne que pulsa, que bate. Né? Eu não sei como está aí essa pedra do seu lado aí hoje. Eu não sei como está o seu coração aqui hoje. Mas eu espero muito, meu irmão, que você saia daqui entendendo isso, que o coração endurecido, ele cai na desgraça. Então, quero voltar a ser feliz, quero voltar a ter essa sensibilidade de Deus. Tira esse coração duro, tira essa rancorosidade que está aí dentro de você, tira esse tanto de questionamento que você fica fazendo para Deus. Viva aquilo que Deus te colocou para viver. Viva aquilo que Ele te pôs para viver, sabe? Proteja seu coração também de arrogância. Obadias 1:3, a arrogância do seu coração tem te enganado. Porque o coração arrogante nos distancia de pessoas. Porque uma pessoa arrogante, ninguém consegue ficar perto dela. De novo, meu irmão, por isso que eu gosto de deixar bem claro aqui. Bem claro. E eu nem gosto de algumas coisas, né? A gente sempre bateu nisso. Porque eu sempre falo aqui que meu pastor é meu pai. Eu não sou seu pai. Sou seu irmão mais velho, no máximo, se você quiser colocar. Mas não sou seu pai. Porque se a gente coloca nesse patamar de pai, vocês vão querer me colocar num patamar que não é meu, acima de vocês. Eu não sou. Porque a partir do momento que eu achar que eu sou melhor que vocês, a arrogância está tomando conta de mim. Um líder não pode ter um coração arrogante. Porque o contrário da arrogância é exatamente a humildade. Vira para quem está do teu lado e diga isso, você precisa ser humilde. Humilde, meu irmão. Então, as pessoas que andam perto de você, tem que ver em você essa humildade. Tem que ver você uma pessoa simples, porque o evangelho ele é simples. Jesus foi simples. Então a gente também precisa ser simples. Sabe, outra coisa importante, proteja o seu coração de mágoa. Lucas 15:28 diz assim: o filho mais velho se encheu de ira e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às suas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. De quem que a gente está falando? De qual história que é essa? A história do filho pródigo. E todo mundo fala da festa, a reação. E a reação do filho mais velho? Porque às vezes a gente tem isso aqui, né? Eu vou dar um exemplo. Hoje tem um grande amigo aqui. Hoje eu não vou falar que está nos visitando porque você é de casa. Que é o Kaique, vai. Kaique Linhares está aí hoje. Pensa que faz tempo que eu estou falando com ele. Aqui ainda se acha atleta de domingo, não dá para vir de manhã. Né? Brincadeiras, faço isso porque eu posso brincar com ele. E às vezes vou usá-lo como exemplo, até pela liberdade que tenho. Ele chega e eu faço uma festa porque ele chegou, mas o Eli vai ficar chateadinho porque eu não fui falar com ele. Aí o pastor não falou comigo, só ficou dando atenção para o menino lá, só porque é corintiano igual ele. Se soubesse o que a gente está sofrendo, filho, não falava isso não. Aí a gente dá atenção, envolve, abraça. Aí vem o filho mais velho. Poxa, o pastor nunca me deu um abraço desse quando eu fui para a igreja. O pastor nunca me deu essa atenção quando eu fui para a igreja. E quando que eu te neguei um abraço? Quando que eu te neguei atenção? Quando que eu te neguei acesso? Quando que eu deixei de fazer o que eu fui chamado para fazer aqui? Quando? Quando? Então veja, quando a gente permite que a mágoa entre no nosso coração, a gente se tornou o filho mais velho. É um coração cheio de mágoa. E um coração cheio de mágoa é um coração desfigurado.
Porque o coração magoado, ele vai te roubar exatamente o perdão. Na verdade, meu irmão, todo mundo deveria ficar feliz com um filho que volta para casa. Não é só o pai. São os irmãos, é a família. A gente não fala que é família? Vira para quem está do teu lado e diga assim, a gente é família. Aí alguns aqui são família de sangue, né? Não é isso? Família de sangue. Só que eu estou falando de uma família que vai muito além do que uma família de sangue. Eu estou falando de uma família que é eterna. Uma família que é para sempre. E eu não estou falando de placa de igreja, quero também deixar isso claro. No céu não vai ter nada disso, meu irmão. Mas a gente é família. Que a gente trabalha como isso, como família. O sentimento que eu quero que as pessoas tenham aqui da Zoe é esse sentimento de família. E como família, às vezes vai ter problema. Só que a gente vai dar um tempo, porque tem um tempo também para a gente conseguir perdoar. Tem um tempo que a gente vai ter que parar para isso. Mas para isso acontecer, eu preciso ter a disposição do querer perdoar. Outra coisa importante, meu irmão, sobre proteger o seu coração. Proteja o seu coração da incredulidade. Hebreus 3,12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Um coração incrédulo te afasta do Deus vivo. O que é um coração incrédulo? Coração incrédulo é um coração que parou de crer. E a gente vive por crer. Quem deixou de crer perdeu a fé. E a gente vive por fé. A gente anda por fé. Só que às vezes as situações da vida, as coisas não acontecem como a gente queria. E aí a primeira coisa que a gente vai questionar, Deus, por que isso está acontecendo comigo? Deus, por que eu tive que passar por isso? Uma das orações que os crentes incrédulos mais fazem. Se o Senhor é Deus mesmo, se eu comecei orando, se o Senhor é Deus mesmo, já está falando que o meu coração é o quê? E eu falo para você que eu já ouvi, e eu já cheguei também em algum momento da minha vida a fazer, se o Senhor é Deus mesmo, ele falou, se eu não sou Deus, eu sou quem? Então eu preciso proteger o meu coração, meu irmão, dessa incredulidade, porque quem ainda tem um coração incrédulo, ainda tem dúvida da sua salvação. Porque se você tem dúvida da sua salvação, você ainda é incrédulo. Debate dessa semana em casa. Não foi a pergunta que você me fez lá? Não foi isso? Meu irmão, eu não tenho dúvida da minha salvação. Ah, pastor, então você está dizendo que você é santarrão. Não, eu sou pecador igual você. Mas eu não tenho dúvida da minha salvação. Não tenho. Porque eu não vou permitir que a incredulidade em nenhum momento entre dentro do meu coração, apesar de mim. Porque não se trata de mim. Não se trata do que eu faça. Se trata do que ele já fez por mim. Já está feito. Já foi consumado. Já não há mais condenação. Porque veja que contradição seria isso. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas espera aí. Chegou no céu o Fernando. E aí, o que você fez para ser salvo? E aí, não seria estranho? A gente está falando o tempo todo que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. Eu estou achando que eu vou chegar no céu e vão ficar perguntando o que eu fiz para ser salvo. Sabe que eu acredito que vão perguntar, quando a gente chegar no céu, quais são os seus frutos? Isso eu acredito que a gente vai responder. Quais são os seus frutos? Quando eu falo de frutos, eu estou falando de vidas. Porque a missão do ID de pregar o evangelho para todas as pessoas, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ela é uma missão universal. Ela é uma missão para todos nós.
Todo cristão tem que entender isso. Precisa entender isso. A missão de ganhar vidas não é da igreja. A missão de ganhar vida é minha, é sua. De levar pessoas a conhecerem Jesus. É no nosso exemplo de vida, é no coração perdoador que a gente tem, é no coração grato. É isso, meu irmão, que vai atrair as pessoas para esse caminho da salvação. Então, proteja o seu coração sempre, meu irmão, de pessoas, instituições e circunstâncias. Vou repetir, pessoas, instituições e circunstâncias. Porque são nesses três pontos onde mais querem roubar a paz do seu coração. Ou vai acontecer situações para roubar a paz do seu coração. Por isso que eu falo que são sempre as pessoas que nós mais próximas e as que a gente mais ama que geram esse tipo de coisa em nós. É cônjuge, é filho, é parente, é namorado, é amigo íntimo, é irmão da fé. Olha o que aconteceu com José. Seus próprios irmãos o vendeu. E aí você sabe que depois ele se torna rei. Eu vou ser bem rápido, se torna rei. Encontra os irmãos. Ele poderia falar o quê? Agora vocês vão ver como que funciona. Vocês me jogaram no buraco, né? Me venderam. Aqui, ó, tudo em 99. Quem quer levar? Muito pelo contrário. Olha a diferença no coração de um rei, de um homem de Deus, vamos colocar dessa forma. Trouxe eles, alimentou, mandou trazer a família, cuidou de todo mundo, porque é assim que tem que ser. Diga assim comigo: Deus quer curar meu coração sangrando. Deus quer curar o seu coração essa noite, meu irmão. Deus quer curar o seu coração estes dias. Deus quer curar o seu coração ainda este ano. Por quê? Porque daqui a pouco a gente já está falando de palavras de virada de ano, de um ano novo, de uma nova expectativa. Mas eu não vou mudar de ano se eu não mudar as circunstâncias do meu coração. Se eu não mudar quem eu sou. Se eu não mudar a pessoa que eu sou. Então, se eu quero viver um ano diferente, eu preciso mudar hoje. É o que eu sempre falo para vocês. Não adianta eu falar que eu vou começar a dieta na segunda. Porque quem quer emagrecer, começa hoje. Quem quer cuidar da saúde, começa hoje. Ah, mas vou esperar o momento certo. Tem momento certo? Mas uma hora a gente ouve uma voz de Deus, não é? Faz, não foi isso? Faz. Foi libertador? Acabou. E é assim que funciona. Deus quer curar você. Sabe, você é uma coisa que a gente não tem controle. É o quanto as pessoas podem nos ferir. A gente não tem controle disso. E aí algumas pessoas se isolam porque acham que isso é ter controle. Mas você não tem controle. Agora, o que você pode controlar é o quanto você vai se ressentir. É o quanto você vai permitir que isso domine você. É o quanto que isso vai realmente, de fato, transformar a sua vida. Então, é esse controle que a gente precisa ter, meu irmão. E o tempo aqui hoje está me traindo de novo, né? Então, eu já estou quase encerrando. Então, por que eu devo proteger o meu coração? Porque quando eu protejo o meu coração, eu me torno uma pessoa agradecida. Quando eu protejo o meu coração, a minha forma de ver a vida é diferente. Na história de Ruth e Noemi, que muitos de vocês gostam, você vê muito disso acontecendo. Você vê que, de fato, quando você pegar lá Ruth 1, de 4 a 7, eu vou aqui só mencionando os versículos, a partir do versículo 8, na verdade, ela diz assim, que o texto diz assim: que o Senhor seja leal com vocês, como foram leais com o falecido e comigo. Sabem a história? As duas viúvas, uma vai embora, a outra fica. A sogra fala o quê? Olha,
Que o Senhor seja leais com você, né? Seja leal com você como eles foram falecidos comigo. Então veja, meu irmão, que quando eu protejo o meu coração, eu acabo me tornando uma pessoa agradecida com as coisas que eu tenho. Porque eu não vou permitir que o rancor me domine, que o medo me domine, que a mágoa me domine. Muito pelo contrário. Agora não, meu irmão. Independente das circunstâncias, eu dou graças a Deus. Dou graças. Vocês sabem disso, por exemplo, a Cláudia ficou desempregada recentemente, né? Aí tem duas formas de olhar isso. Caramba, 10 anos, e agora o que vai ser? E a gente preferiu olhar de uma outra forma. Depois de 10 anos, hoje ela está livre. Livre. Emocionalmente livre. Então, obrigado, Jesus, por isso. Vai dar tudo certo. Vai tudo dar certo. Tudo. Está fazendo entrevista já, perto de casa. Ó, tudo dá certo. Tudo uma hora dá certo. Agora poderia ter um olhar rancoroso. Nossa, machucou 10 anos, te destruiu 10 anos, te roubou 10 anos. Muito pelo contrário, te abençoou 10 anos. Te manteve por 10 anos. Só que existem ciclos que precisam terminar. E aí o coração agradecido faz com que a gente veja as coisas de uma forma diferente. Um coração agradecido, um coração protegido, te torna até uma pessoa mais generosa. Sabia disso? Quando você tem esse coração protegido, você começa a ser uma pessoa mais generosa. Versículo 9 diz assim no texto de Ruth: o Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Então deu-lhes um beijo de despedida. Que mulher generosa, né? Vão viver, vocês vão encontrar um marido melhor, vão se sentir protegidos, vão se sentir em paz. Por isso que a gente entende que aquilo que Cristo fala, que é melhor dar do que receber. Então, o meu coração hoje está protegido, então eu sou generoso. Por que muitas pessoas não são generosas? Porque ficam enchendo o coração delas de coisas que não devem. Por exemplo, eu vou ser generoso na igreja, o pastor vai levar o dinheiro. Eu não sou nem assalariado aqui, nunca fui em 10 anos de igreja. Graças a Deus o Senhor me dá um bom emprego para isso. Você fala assim, pastor, seria justo? A justiça disso ou não compete a mim decidir. Porque eu nunca fui chamado para ser remunerado. Eu fui chamado para cumprir propósito. Propósito. Então tem pessoas que não contribuem porque a igreja XPTO pegaram o dinheiro e fizeram isso, encher o coração de rancor em relação a isso. Aí não é generoso onde está. Tem pessoa que não é generosa às vezes no churrasco ali, porque só ele leva o churrasco, só ele que leva a picanha. O outro nunca leva. Mas que bom que tem a generosidade em você de levar a picanha. Agora vai ver o coração de quem não está levando para ver como está. Porque o generoso, meu irmão, ele prospera. O coração protegido é um coração próspero. Um coração protegido é um coração que não tem limite. Por isso que você se torna generoso. Eu não estou falando só disso, não. Estou falando de tudo na vida. Generoso com o irmão do lado. Generoso dentro de casa. Quer ver uma coisa que você pode ser generosa e às vezes você não pratica? Generosidade de amor. De amor ao próximo. O marido, quando chega em casa, ele é generoso com a esposa. Ele cuida dela quando ela está doente. Ele dá atenção para ela quando ela está doente. E a recíproca, ela é verdadeira. Generosidade fala do pai que chega, vai brincar com os filhos. Dos filhos que quando o pai chega, vai cuidar do pai, da mãe. Tem tantas formas que a gente pode ser generoso. Mas aí eu não vou ser generoso porque não foram comigo. De novo, o coração é seu, você que tem que colocar isso. E se você faz por obrigação,
você não é uma pessoa generosa. Quando você faz por amor, é que você é uma pessoa generosa. Paulo hoje levou a Regi e o Pedro no cinema. Foram assistir Venom, Homem-Aranha falso. Não conheço nada muito disso não, tá? E eu vejo isso como um ato de generosidade, eu de fora. Mas é o coração dele que vai determinar se ele foi generoso ou se só foi cumprir tabela. Cumprir tabela não é ser generoso, meu irmão. O amor é que faz com que você seja generoso. Outra coisa, tem tudo a ver. Você se torna também uma pessoa de compaixão. O que é uma pessoa de compaixão? É uma pessoa que entende o próximo. E aí, uma das coisas mais loucas que eu escuto às vezes, as pessoas falam assim, mas eu entendo, eu já tive algumas situações assim com líderes meus aqui, né? Mas eu vou, faço a célula, ajudo pessoas. E a sua casa? Tem compaixão com a sua casa? Você tem compaixão com o seu marido? Tem compaixão com a sua esposa, com os seus filhos? Filhos com os pais? O que adianta você só ter compaixão com os de fora e com os de dentro você não tem essa compaixão? O que é compaixão? De novo, se põe no lugar dele. Entende um pouquinho a situação, para e ouve um pouquinho para ver o que está acontecendo. Sabe, o texto diz assim, mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas, porque viriam comigo. Poderia ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas. Veja, Noemi em nenhum momento pensou nela. Ela também não pensou para os de longe. Ela chama ela aqui, ela chama as noras, né? De quê? Filhas. Compaixão com os que estão ali no dia a dia. Não adianta também ter compaixão comigo e não ter com Fê. Não adianta eu ter compaixão com a Deise e não ter com a Cláudia. Não adianta. Meu irmão, entenda o seguinte, sua família é seu primeiro ministério. Tudo isso que está sendo dito aqui é o primeiro lugar que você tem que colocar em prática dentro da sua casa. É dentro do seu lar. Não adianta eu querer expressar lá fora aquilo que eu não vivo dentro de casa, porque uma hora a máscara cai. Uma hora a máscara cai. E aí fica feio. Fica feio. Então cuida da sua casa, sabe? O coração bom, o coração curado, transformado, sabe? Ele consegue bater mais pelos outros do que por ele mesmo. E aí eu concordo. Muitas vezes o meu coração bate muito mais pelos outros do que por mim mesmo. Estou mais preocupado com os problemas dos outros do que com os meus. Só que quando eu coloco os outros, eu quero deixar isso bem claro. Começa já dentro da minha casa isso. Eu não deveria nem falar isso, mas ok. Vou colocar de uma forma sucinta. É assim, Cláudia perdeu o emprego, eu falo, poxa, e agora? E as dívidas? Como que eu vou fazer? Nossa, que cara cheio de compaixão que eu fui agora, hein? Né? Acabou de perder o emprego, tá lá cheio de trauma e eu tô aqui, caramba, meu, e aí? E as dívidas? Como que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu falei para ela, não se preocupa, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. É assim que tem que ser. Sabe, a gente precisa aprender isso. Eu queria que você olhasse para a pessoa que está do teu lado e você dissesse assim para ela, cuida um pouquinho melhor da sua casa. Com amor e carinho. Outra coisa, meu irmão. Nossa, é isso mesmo, gente, meu Deus. Você se torna uma pessoa perseverante. Quando você guarda o seu coração, você começa a se tornar uma pessoa perseverante. E perseverante é uma pessoa que tem fé, que acredita. Versículo 14, depois a órfã deu um beijo de despedida
em sua sogra e foi embora, mas Ruth ficou com ela. Vou com você até o final. Perseverante fala disso. Sabe? Porque as pessoas de coração ruim ficam pelo caminho. Mas os de coração bom verão a glória de Deus. Os de coração bom são aqueles que herdaram terra boa. Os de coração bom são aqueles que vão comemorar as vitórias com você. Não para do meio do caminho. Os perseverantes são aqueles que não te abandonam. E hoje a gente desfruta de coisas em comum por causa disso. Porque a gente foi perseverante. Então, são tantas coisas para viver, são tantas coisas de expectativa em Deus para viver, mas só vão viver aqueles que perseverarem. Os que pararem no meio do caminho, fizeram parte da história, o meu coração vai ser sempre cheio de gratidão. Mas só vão viver e ver a promessa aqueles que perseverarem. E aí, com isso, você acaba afirmando os valores que são da sua vida. E Ruth diz assim, né, porque eu acho bem legal a postura de Ruth. Ela fala, Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que eu te deixe e que eu não mais te acompanhe. Aonde fores, irei. Aonde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei. E ali serei sepultada. Então veja, ela afirma os valores dela. Um coração protegido é isso mesmo. Pode acontecer o que for. Você afirma os seus valores. Você sabe quem você é. Você é obediente àquilo que você é, ao compromisso que você tem, à lealdade que você expressa, à fé que você exerce. É uma pessoa de fidelidade, uma pessoa fiel. Porque a pessoa se torna infiel exatamente quando ela permitiu que o coração dela fosse roubado. Aí esses dias eu vi uma pergunta, né? Quem ama atrai? E essa é uma pergunta muito polêmica. Eu não vou entrar nem muito nos afins disso hoje. Eu costumo falar que quem trai é porque já teve o seu coração roubado. Porque quem tem o coração protegido não trai. E trair aqui, eu não estou falando só do traição homem e mulher. Estou falando de trair valores também. Não trai valores, não trai quem você é, não trai seus princípios. Não traz sua história, não traz os seus sonhos, não traz o propósito para viver. Por quê? Porque o seu coração está guardado. Sabe, meu irmão, a Bíblia fala isso, que Deus nunca vai tentar você para que você caia. Quando você é tentado, é porque Ele está provando o seu coração. Na verdade, esse provar o coração, Ele está mostrando o seu coração. Porque Deus já sabe, mas está mostrando para você, olha, você está falando tanto, mas olha o seu coração. Por isso que hoje a mensagem é guarda o seu coração, blinda o seu coração, protege o seu coração. Seja leal aos seus valores, aos seus princípios. Seja leal a quem você é, seja leal à sua fé. Seja leal à sua família, seja leal aonde Deus te plantou. Seja leal àquilo que Deus te pediu para fazer, seja leal a isso. Porque a gente acredita, meu irmão, que a vontade de Deus ela é soberana. Eu acredito na soberania de Deus. Nada do que acontece na minha vida não é sem a vontade dEle. Nada. Por quê? Porque protegendo o meu coração, sendo fiel, eu vou desfrutar dessa abundância que Deus tem para mim. E aí você olha para essa história de Ruth, você vê que entra um Boaz, aí todo mundo fala, eu quero o meu Boaz, somente as solteiras. Tem mulheres solteiras aqui hoje? Ninguém solteira? Quer o seu Boaz, não quer? Quero o meu Boaz. Mas olha o segredo para ter Boaz. E eu digo ainda, as que não são solteiras querem que o marido se torne Boaz, né? Bem que eu queria um Boaz desse. Olha que Boaz. Meu Deus do céu. A Bíblia fala que não havia beleza igual. Boaz era um homem belo.
Nem ele acredita. Fala, sou eu mesmo nessa hora. Sou eu. É ela que tem que falar. Então, meu irmão, se a gente também quer que o nosso marido, ou que eu vou falar assim, eu quero que a minha esposa seja no sentido da bênção da minha vida, que eu quero que vocês entendam dessa forma, aquele que vem para abençoar, aquele que vem para prosperar, vem tudo da forma de como eu cuido da minha casa, do meu coração protegido em relações ciladas, do meu convívio. Sabe, a sua história não vai ser diferente da dela. E eu termino dizendo aqui que em Ruth 4:21 diz que Boaz gerou Obed, Obed gerou Jessé, e Jessé gerou Davi, e a gente sabe que daí vem a descendência de Jesus. Por quê? Porque aquilo que Deus coloca na nossa vida, meu irmão, é para gerar, eu queria falar de gerar descendência, mas no sentido de gerar história, gerar uma continuidade, gerar uma razão para você viver, sabe? Você tem que guardar o seu coração, porque você precisa crer que as coisas vão acontecer em breve. E é isso que eu quero até profetizar sobre a sua vida, meu irmão. As coisas vão acontecer em breve. Guarde o seu coração. Rick Warren, numa frase que eu acho bem legal, ele diz assim: guardar ressentimento é como tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Ele quer dizer assim, que guardar ressentimento, sou eu que estou tomando veneno. E eu estou esperando que a outra pessoa que não vai morrer, meu irmão. Agora você está morrendo faz tempo. Porque é uma coisa que está te consumindo há anos. Mas hoje você tem uma possibilidade de resolver sua vida nesse sentido. Aí eu pergunto, meu irmão, você quer ter um coração como o de Ruth e Noemi? Ou você quer continuar com o seu coração ferido aí? E sabe qual a pior ferida que eu acho que eu acabei de falar que quem fere a gente são as pessoas próximas. Sabe qual a pessoa mais próxima de você? Você mesmo. E tem feridas que você gerou e você não se perdoa até hoje. Você se culpa até hoje. Você fica se condicionando até hoje. Esperando que às vezes eu não consigo entender o que vocês estão esperando. Porque talvez o primeiro perdão que você tem que liberar hoje é sobre você mesmo. Meu irmão, nós erramos. Nós não somos só vítimas. Nós erramos também. Nós machucamos pessoas também, né, Gu? Machucamos também. Nós não somos só os machucados. Por isso que hoje, acho que o primeiro perdão que você precisa talvez liberar é para você mesmo. Vai viver, meu irmão, vai ser feliz. A Bíblia fala que todos os seus pecados já foram perdoados, que tudo isso já foi lançado no mar do esquecimento. Então por que a gente lembra disso todo dia, toda hora? Está na hora de deixar tudo isso para lá, meu irmão. E vocês guardarem o que está aqui em Hebreus 4:7. Se vocês ouvirem a sua voz, a voz de quem? Dele. Não endureçam o seu coração. Se Deus está falando com você, meu irmão, não endureça o seu coração. Se você está ouvindo a voz dele, não endureça o seu coração nessa noite. Hoje eu sei que talvez para alguns isso aqui é um confronto no sentido daquilo que você está vivendo, mas tem hora que a gente precisa um pouquinho de confronto. Porque quem ama confronta também. E às vezes Deus vem, traz esses confrontos para nós, porque eu me incluo muito aqui. Porque a gente tem que entender que a gente tem que guardar o nosso coração, para que a gente não seja roubado.
Porque toda vez que a gente é roubado no coração, a gente se afasta de Deus. Toda vez que a gente endurece o nosso coração, a gente não é mais sensível à voz de Deus. Toda vez que a gente vive uma vida rancorosa, a gente não está mais... Uma vida rancorosa, meu irmão, é uma vida que você nunca vai conseguir amar igual Deus amou. Porque Deus amou ao mundo de uma forma que não há rancor nenhum. Nenhum. Tanto que você está perdoado hoje. Você crê comigo nisso? Fique em pé em nome de Jesus. Me dá 5 minutos do seu tempo, eu já vou encerrar.